Meus amados irmãos e irmãs do estado do Goiás, a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja agora aí, próximo a você. Que nesse momento você esteja pleno do amor de Deus. Que nesse momento você perceba a poderosa intercessão do amor de Maria na sua vida. Eu quero cumprimentar a todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs, desse estado tão importante para o nosso Brasil, que é o estado do Goiás. A você que é servo, a você que é serva do Senhor, nos grupos de oração, nos mais diversos grupos de oração espalhados por todo esse grande estado, que a paz do Senhor agora possa colocar na sua vida tudo o que você precisa. Que a graça do Senhor venha ao encontro da sua vida, do seu ser e te encontre. Encontre com o coração aberto, encontre com o coração pleno de desejo de receber toda a graça que Deus tem para derramar nesse encontro estadual de servos. Estamos aqui, mesmo que virtualmente, falando com você da sua casa, nós daqui das nossas casas, mas a palavra de Deus, ela tem esse grande poder. Ela perpassa todas as distâncias, para ela não há barreiras, para ela não há limites, para o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida de servos, nada é impedimento. Mesmo que estejamos distantes, fisicamente falando, mas estamos próximos pela oração, pela potência e pela força de Deus. Meu nome é Leandro Rabelo. Eu faço parte do grupo de oração Mater Domini, na cidade de Aperibé, interior do estado do Rio de Janeiro, diocese de Campos. E nesse tempo, então, eu sirvo ao Senhor na coordenação nacional do Ministério de Pregação da RCC do Brasil. Meus queridos irmãos, quero rapidamente aqui com vocês, nessa breve pregação, partilhar um pouco sobre o tema: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. Palavra essa que é a palavra que o Senhor inspirou no coração do Conselho Nacional da RCC do Brasil, em setembro do ano passado, para que fosse a palavra que daria todo o direcionamento, todo o norte para a nossa caminhada no ano de 2021. Foi da vontade do Senhor escolher essa passagem do livro dos Atos dos Apóstolos. De fato, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Estamos vivendo tempos de tribulação, tempos, em muitos casos, em muitas famílias, em muitas cidades, tempo de perdas, tempo de dor. Não muito diferente do tempo dos Atos dos Apóstolos. Esse livro que narra a origem da igreja, o início das primeiras comunidades cristãs, como foi a sua formação, como foi o seu desenvolvimento. E foi da vontade do Senhor, então, dar para toda a RCC do Brasil uma palavra que nos direcionasse, que nos norteasse, inspirada, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Sabe, queridos irmãos, eu analisando as palavras que o Senhor foi dando nesses últimos anos, ano passado, por exemplo, 2020, a palavra de Romanos 12, 2, no ano anterior, e no ano anterior, e no ano anterior, cada palavra que o Senhor foi dando a nós, a RCC do Brasil, e o quanto a palavra de Deus se atualiza em cada ano em que o Senhor a inspira para a vida dessa corrente de graça, desse movimento eclesial aqui no Brasil, em cada ano em que ela é inspirada. Vejam, por exemplo, uma palavra no livro dos Atos dos Apóstolos para o ano de 2021. Ano de desafios, ano em que estamos começando pelo menos um ano sem ainda poder nos reunir presencialmente em muitas realidades do Brasil. Mas o Senhor quis nos levar para o contexto dos Atos dos Apóstolos. O Senhor quis levar a que nós refletíssemos nesse ano sobre essa passagem que está lá logo no início do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1,
versículo 8. Eu queria que você pegasse aí, por favor, a sua palavra, abrisse aí a sua Bíblia. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos começar a nossa leitura de um trecho a partir do versículo 6. Então pega, por favor, Atos 1, 6. E assim nos diz a palavra do Senhor, no livro dos Atos, capítulo 1, versículo 6. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Versículo 7. Respondeu-lhes ele: Não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Queridos irmãos, que palavra espetacular para dar o tom, para dar o norte da nossa vida enquanto grupo de oração, enquanto RCC do Estado do Goiás, nesse ano de 2021. Veja que essa palavra, ela nos coloca no contexto da ascensão de Jesus. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele começa exatamente dizendo, São Lucas, que é o autor do livro, dizendo que na sua primeira narração, ó Teófilo, ou seja, no Evangelho, ele narrou tudo aquilo que aconteceu com Jesus, todas as suas experiências, os milagres, os ensinamentos, e que agora, diz o livro dos Atos dos Apóstolos, ele iria narrar a ascensão do Senhor. E aí, nesse contexto da ascensão, então, o capítulo 6 diz que eles estavam reunidos, fizeram lá essa pergunta para Jesus, se era agora que ele iria restaurar o reino de Israel. Pergunta essa que talvez demonstrasse uma certa falta de compreensão daqueles que estavam com Jesus naquele momento de ascensão, porque Jesus já estava ali instaurando o reino e eles ainda estavam esperando que o reino fosse instaurado. Mas Jesus logo responde: não pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas, eu gosto muito desse mas, que inicia o versículo 8. Na língua portuguesa, o mas é uma ideia de oposição. O mas é uma ideia de contrário, é uma ideia que contradiz o que dissemos anteriormente. Toda vez que quando nós estamos escrevendo alguma coisa e a gente usa o mas sozinho, claro, sem o também, nós estamos querendo dar uma ideia de que aquilo que dissemos antes e o que vamos dizer agora são contradições, são opostos. E o Senhor, então, a palavra, o evangelista São Lucas, autor também do livro dos Atos dos Apóstolos, ele começa o versículo 8 dizendo: mas descerá sobre vós. Em oposição a quê? Em oposição a qualquer tipo de preocupação que pudesse haver entre eles. Veja que a pergunta é: agora, Senhor, que tu vais instaurar o reino de Israel? E Jesus vai dizer para eles: não pertence a vós saber os tempos, nem o momento, porque isso não é o mais importante. O que é o mais importante para você? Para vocês que estão aqui agora comigo, me acompanhando nesses adeuses e despedidas, enquanto eu estou ascendendo ao céu, eu estou subindo em corpo glorioso para sentar-me à direita do Pai. Não vos pertence saber o tempo e o momento, mas aquilo que é importante, mas aquilo que vocês precisam de fato é entender, perceber, ansiar, desejar, esperar que a promessa que foi feita de que o Espírito Santo seria enviado, que descerá sobre vós o Espírito Santo. Eu gosto muito também desse verbo descerá. Toda vez que o verbo descerá se
se refere a Deus, é por um motivo muito simples, que a gente consegue entender sem muita dificuldade. Aquilo que vem de Deus precisa descer. Por quê? Porque Deus é a totalidade. Deus é o nosso tudo. Deus é o máximo. Deus é a onipotência. Então tudo que vem dele para nós que somos em oposição, somos muitas vezes a fraqueza, somos muitas vezes a dependência, aqueles que necessitam do seu alto grau de poder, da sua majestade vindo de Deus, algo só pode, em direção a nós, só pode descer. Porque Deus está infinitamente acima de nós. Deus está poderosamente acima de nós. E como Ele está acima, aquilo que Ele derrama sobre nós, o seu Espírito, só pode fazer um movimento. O movimento de descer, de ser enviado. De ser enviado, como diz a palavra de Atos 1:8, descerá sobre vós o Espírito Santo. Porque vocês precisam, porque vocês têm necessidade desse Espírito Santo. E a palavra continua, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Por que o Espírito Santo nos dará força? Porque nós precisamos da sua força. Porque em nós, na nossa humanidade, se nós buscássemos apenas em nós, nós encontraríamos fraqueza, fragilidade, pequenez. O Espírito Santo, então, ele vem a nós para nos dar força. E a palavra ainda continua, e sereis minhas testemunhas. Veja que uma coisa é consequência da outra. O Espírito Santo descerá sobre nós, vai nos dar força, vai nos fortalecer e, por consequência, nós seremos testemunhas. E é disso que nós queremos refletir um pouquinho, é disso que nós queremos pensar um pouco aqui nesse breve momento de pregação. Meus queridos irmãos, essa passagem do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 em diante, ela ensina para nós, ela demonstra para nós que Jesus não só foi visto. Não disseram que Jesus foi visto. Ele se manifestou verdadeiramente. Eles o viram. Ele esteve com eles. Tomé o tocou. Então, de fato, ele ressuscitou. Ele está vivo e presente com os seus ainda. E aí, queridos irmãos, vejam que quando a gente fala que ele se manifestou, que ele está vivo, ele deu provas disso. Vejam vocês, o que é vida? Vida é movimento, vida é respiro, vida é tocar, vida é respirar, vida é se alimentar, vida é estar junto, é tocar. O que Jesus faz? Faz refeição com eles. Fala com os discípulos. Vejam vocês, defuntos não falam. Jesus fala porque está vivo, porque se manifesta vivo, porque está presente, vivo com eles. Mesmo que alguns, ainda tristes, antes da ressurreição, aguardavam que ele fosse de fato ser o restaurador do reino de Israel e ainda não soubessem que ele havia ressuscitado, ele se manifestou para que todos crescem. Ele ressuscitou para ensinar para todos que foi ele que nos deu a salvação, a vida. E ele está se manifestando aos seus para que a manifestação feita aos seus chegasse até nós, que não estávamos lá naquele dia, mas que como testemunho dos seus, nós estamos aqui nos dias de hoje. Estamos aqui para continuar recebendo o Espírito Santo, porque desce sobre nós, enviado por Jesus, porque Jesus é o batizador. Estamos aqui nos dias de hoje para receber a força que nós não temos. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. A força que lá, naquele dia, eles receberam, nós a desejamos hoje.
e sereis minhas testemunhas. Somos convidados a continuar sendo as mesmas testemunhas que eles foram, e por causa do testemunho deles, hoje nós podemos ser testemunhas. O Senhor nos convida a continuar testemunhando. Então, ele faz refeição com eles, ele fala aos seus discípulos. Vejam, queridos irmãos, dos mais diversos grupos de oração, servos e servas, dos mais diversos grupos de oração do estado do Goiás. Nossos grupos de oração precisam ser lugar onde Jesus se manifesta vivo, onde as pessoas entram e lá eles veem Jesus vivo. No nosso grupo de oração precisa ser um lugar, precisa ser um ambiente da manifestação, não de Jesus histórico, não daquele Jesus que falam dele, que contam as histórias dele, que contam os milagres dele, mas de Jesus que está vivo, ressuscitado, maravilhoso, agindo com poder, com o mesmo poder que agiu lá naquele tempo, agindo até hoje, porque ele vive e ele está no meio de nós. Os nossos grupos de oração, então, por conseguinte, precisam ser esse lugar onde as pessoas vão e lá elas veem que Jesus está vivo. E como elas vão ver que Jesus está vivo? Com Jesus se manifestando a elas. Claro, usando de nós, pobres servos, usando de nós, simples servos, com as nossas fraquezas, com as nossas fragilidades, através daquele abraço na acolhida, através daquela música que o ministério cantou, que o Ministério de Música e Artes ministrou, através da condução da oração, do louvor, do clamor pelo Espírito Santo, através da pregação da palavra, Jesus se manifestando vivo através de cada um desses elementos que acontecem no grupo de oração. Nossos grupos precisam ser esse lugar onde Jesus se manifesta e se manifesta como vivo. O grupo de oração precisa ser um lugar onde as pessoas podem até chegar mortas, mas elas precisam sair de lá ressuscitadas. Quantos irmãos e irmãs toda semana chegam nos nossos grupos de oração mortos, mortos pelo pecado, mortos pela tristeza, mortos pelo afastamento de Deus, mortos pelas enfermidades, tantos motivos que os levaram à morte. E chegam aos nossos grupos de oração quase que como mortos-vivos. Só que nós, os servos e servas, e deixa eu dizer para você, servo do estado do Goiás, de todos os grupos de oração, de todas as dioceses desse estado, seja o servo que Deus precisa que você seja. Com qual objetivo? Para que aqueles irmãos e irmãs que chegarem aos nossos grupos de oração como mortos, recebam a força do alto, vejam a manifestação de Jesus vivo em cada um dos elementos dos nossos grupos de oração. Que vejam a manifestação de Jesus vivo no nosso servir, no nosso cantar, no nosso pregar, no nosso acolher. O nosso grupo de oração precisa ser esse lugar onde a pessoa até pode chegar morta, mas lá ela se encontra com Jesus vivo. E porque ela se encontra com Jesus vivo, ela se levanta, ela ressuscita e ela sai do grupo de oração cheia do desejo de nunca mais abandonar o Senhor, de nunca mais se afastar dele. E de que mesmo que ela passe por muitas dificuldades, ela vai entender que vai descer sobre ela o Espírito Santo e vai dar a ela força, e ela pode ser testemunha desse Jesus que está vivo e ressuscitado. Temos que ter muito cuidado para que as pessoas que vão aos grupos de oração que fazemos parte, aos grupos de oração que coordenamos, que lá nos nossos grupos de oração, elas não conheçam só um Jesus histórico. É importante conhecer a história de Jesus, sim. É importante conhecer os seus milagres, sim, com certeza. Mas muito mais importante é elas verem que Jesus está vivo e se manifesta vivo em cada oração que fazemos, em cada pregação que fazemos, em cada música que cantamos. Essa força que desce sobre nós,
ela pode ser, a gente pode entendê-la, por exemplo, como uma força física, o vigor. E a palavra de Deus, por exemplo, no livro dos Juízes, referindo-se a Sansão, Juízes capítulo 14, versículo 6 e também versículo 19, principalmente o versículo 6, ele diz assim: o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele despedaçou o leão como se fosse um cabrito, sem ter coisa alguma na mão, e não quis contar isso aos seus pais. Juízes, capítulo 14, versículo 6. Veja que a força que vem de Deus é também para nos dar vigor físico, também é para nos dar saúde, também é para nos dar plenitude de vida, porque o próprio Jesus nos ensinou: eis que eu venho para dar vida, e eis que venho para dar, não uma vidinha qualquer, mas uma vida plena, uma vida em abundância. Então essa força, ela é até certo modo uma força física, mas ela é também uma força espiritual. Por exemplo, se nós pegarmos o livro do profeta Isaías, no capítulo 11, versículos 2 e 3, diz assim: sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de prudência e de coragem, espírito de ciência e de temor ao Senhor. Sua alegria se encontrará no temor ao Senhor. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo ouvir dizer. Então, a força descerá sobre vós, o Espírito Santo, e vos dará força. De certo modo, é uma força física, que pode nos robustecer fisicamente, pode nos dar ânimo, coragem, pode nos dar vida, e também uma força espiritual. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós, ele gera a força espiritual, ele gera a força física, para que nós consigamos prosseguir com a nossa missão de testemunhar Jesus Cristo. Os apóstolos receberão a força para uma missão particular. E a própria palavra está dizendo: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E para quê? E aí a própria palavra vai dizer de Atos 1:8: e sereis minhas testemunhas. Os apóstolos recebem essa força e cada um deles em particular tem a sua missão. A missão, ela é particular. O Espírito Santo derrama sobre você, servo, serva do estado do Goiás, de modo particular a sua força, porque a sua missão nenhuma outra pessoa pode cumprir por você. A sua missão de pregar, a sua missão de cantar, a sua missão de coordenar, a sua missão de interceder, de orar por cura e libertação, de acolher, a sua missão de evangelizar as crianças, a sua missão de, enfim, de todos os ministérios e serviços que os nossos grupos de oração possuam. A sua missão é sua. O Espírito Santo é derramado sobre você para que você possa cumprir a sua missão de modo particular. Ninguém poderá cumprir essa missão no seu lugar. Entenda isso, querido irmão, querida irmã, porque cada um daqueles que receberam o Espírito Santo em Pentecostes, até mesmo no Antigo Testamento, foi para cumprir uma missão que lhe era sua, particular. E qual é a missão que a palavra de Atos 1:8 está dizendo para nós? A missão é testemunhar, anunciar Jesus Cristo. A grande obra que o Espírito Santo quer fazer através de nós, servos e servas, é nos dar força para que nós testemunhemos Jesus Cristo, para que nós anunciemos o seu nome, para que Jesus seja conhecido e, se conhecido, as pessoas o aceitem como Senhor da sua vida e as pessoas o tenham como grande amigo, como Senhor, como aquele que acompanha cada instante da sua vida, como aquele que domina todo o seu ser, respeitando, obviamente, nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, mas desejando profundamente que nós submetamos a nossa vida ao seu senhorio. Amados irmãos e irmãs, testemunhar Jesus, anunciar o seu nome, é a grande obra que o Espírito Santo quer fazer
na nossa vida. O Espírito Santo, todas as vezes que ele aparece, não só no livro dos Atos dos Apóstolos, mas também no Evangelho de Lucas, ele aparece como poder. Podem observar as citações em que o evangelista Lucas, no seu evangelho, o terceiro evangelho da Bíblia, ele apresenta o Espírito Santo, e também no livro dos Atos dos Apóstolos, ele sempre apresenta o Espírito Santo como o poder. Que poder? O poder enviado por Deus para que Jesus, que é o batizador, que nos batiza na sua força, no seu Espírito, difundamos a boa nova, difundamos o Evangelho, levemos o Evangelho, levemos o nome de Jesus. E o que é Evangelho? Evangelho é boa nova. O que nós temos testemunhado nesse período de pandemia? Um período de muitas más notícias. Todos os dias nós recebemos uma notícia ruim, de uma perda, de alguém que se internou, de alguém que está enfermo, de alguém que está sem emprego, de alguém que está deprimido, de alguém que passa por problemas emocionais. Todos os dias, notícias e notícias ruins vão atingindo o coração das pessoas, através de diversos meios. Nós, as pessoas que foram cheias, plenificadas do Espírito, e a gente precisa pedir muito isso, a plenificação do Espírito Santo em nós. Precisamos que o Espírito seja a nossa força para que nós anunciemos, levemos nesse tempo de tantas más notícias, a boa notícia. E qual é a boa notícia? O Evangelho. E o que é o Evangelho? Jesus Cristo, morto, ressuscitado, vivo, presente no meio de nós, através do seu Espírito. Queridos irmãos e irmãs, servos e servas do estado do Goiás, sejamos esses anunciadores da boa notícia. Sejamos esses anunciadores do Evangelho. E aqui eu não estou falando só de pregadores. Quando nós falamos de ser anunciadores, é ser anunciadores quando intercede, é ser anunciadores quando acolhe, é ser anunciadores quando canta, quando ministra, quando ora, quando coordena, quando testemunha, enfim, levar o Evangelho, levar a boa notícia. Nós não fazemos isso só através de pregações, nós fazemos isso através também de orações, através também do testemunho, através do nosso dia a dia, da nossa vida. A força para anunciar Jesus, a força da boa nova em meio a tantas perseguições, em meio a tantas dificuldades. Vejam vocês o contexto do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, é um contexto de dificuldades, é um contexto de perseguições. Os primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos narram para nós a formação, a origem, o desenvolvimento das primeiras comunidades cristãs, e ele narra toda a dificuldade que eles encontraram para ser igreja. Toda a dificuldade que eles encontraram para ser uma comunidade cristã, para reunirem-se para orar, para fracionar o pão, para dividir os seus bens, para estarem juntos fraternalmente como irmãos. Havia muitas dificuldades, havia perseguições. Vamos pegar aqui o exemplo que é contado para nós no capítulo 6 do livro dos Atos dos Apóstolos, do grande diácono Estevão. A partir do capítulo 6, que fala da eleição dos diáconos, o capítulo 7, que é o discurso de Estevão, o capítulo 8, que narra a morte de Estevão. Na figura de Estevão, nós vemos as muitas dificuldades, as muitas perseguições que aqueles primeiros cristãos precisaram passar. E eu faço para você a seguinte pergunta: se nós somos os cristãos dos dias de hoje, se eu e você, servos e servas, somos aqueles que nos reunimos para partir o pão, para celebrar a missa. Somos aqueles que partilhamos o pão da palavra. Somos aqueles que oramos juntos, que oramos em comum. Nós que somos os cristãos dos dias de hoje e que também enfrentamos muitas e muitas dificuldades, precisamos voltar à nossa origem e clamar o mesmo Espírito dado àqueles homens, e por conseguinte o Espírito recebido por eles
a mesma coragem, a mesma alegria, a mesma doação de vida. Não pensem vocês, irmãos, que nós somos chamados para ser servos, para que nós nos sentíssemos importantes, que o Senhor nos escolhe para uma coordenação, para que nós nos sintamos, eu sou o coordenador. Não, queridos irmãos, é uma oportunidade que o Senhor está nos dando de servir a Ele e aos irmãos. É a oportunidade que Ele está nos dando de derramar sobre nós a sua força e com a força dele, contando com a força do Espírito em nós, sermos testemunhas de Jesus Cristo. Nós não somos servos por nós mesmos. Nós não somos servos porque nós buscamos nenhum tipo de vanglória, ou pelo menos não deveríamos ser. Nós somos servos porque nós queremos que Jesus seja conhecido, queremos que Jesus seja amado, queremos que Jesus seja glorificado, queremos que Jesus seja o Senhor da vida das pessoas. É por isso que nós ansiamos e desejamos ser servos. Então, queridos irmãos, ser servo é muitas vezes passar também por tribulações, passar também por perseguições, é passar por críticas, passar por dificuldades de todas as esferas. Os primeiros cristãos passaram por isso. Por que nós também não passaremos? A mesma igreja, o mesmo cristianismo, o mesmo Espírito Santo derramado sobre eles é derramado sobre nós. Ou você pensa que há alguma diferença entre o Espírito que foi derramado sobre eles em Atos 1:8, a promessa, em Atos 2, onde há o cumprimento dessa promessa para todos, para sempre, do Espírito que é derramado hoje, cada vez que eu e você clamamos, vem Espírito Santo. A beata Helena Guerra nos ensina que é muito simples. Se nós dizemos, vem Espírito Santo, ele vem. A beata Helena Guerra ainda ensina uma outra coisa muito interessante para nós. Trabalha muito para o Espírito Santo e o Espírito Santo trabalhará para ti. Nós que somos servos, que muitas vezes passa pela nossa cabeça que o nosso servir é uma espécie de trabalho, se a gente encara assim, encaremos nesse contexto da frase da beata Helena Guerra. Trabalhe muito para o Espírito Santo e o Espírito Santo trabalhará para ti. O Espírito Santo trabalhará não só para ti, mas em ti, através de ti, em prol do outro. O que é ser servo? É colocar os dons, os ministérios, os carismas que recebemos à disposição do outro. Isso é ser servo. É servir e não querer ser servido. É doar-se e não querer que doem para nós. Isso é receber o Espírito Santo, receber força e ser testemunha como servos e servas do Senhor. Queridos irmãos, os nossos grupos de oração precisam falar muito mais desse reino, do reino de Deus. O nosso grupo de oração precisa falar mais do reino de Deus do que do reino dos homens. E eu faço essa pergunta para você. O seu grupo de oração, o grupo de oração que você faz parte, tem falado mais do reino de Deus ou mais do reino dos homens? Tem falado mais das realidades espirituais ou mais das realidades naturais, humanas? Vamos nos questionar. Porque a missão que o Senhor nos deu, o Espírito que Ele derramou sobre nós, é para que nós testemunhemos Jesus Cristo, a sua ressurreição, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua glorificação, e que Ele derrama sobre nós o seu Espírito para, em nós, dar continuidade a essa missão que é a de construir o reino de Deus nos dias de hoje. A RCC, nós, Renovação Carismática Católica, nós não fomos colocados nesse mundo para dar testemunho de nós mesmos. Nós fomos colocados nesse mundo, fomos uma inspiração do Espírito para esse tempo. Completamos agora recentemente 50 anos. Nós não fomos colocados, postos nesse mundo para dar testemunhos de nós mesmos, para falar de nós mesmos, mas para falar de Jesus. Toda vez que nós, RCC, falarmos mais de Jesus do que de nós mesmos, nós estamos acertando. Nós estamos
mirando o alvo e acertando exatamente no alvo. Toda vez que, ao contrário, nós falarmos mais de nós do que de Jesus, nós estamos errando o alvo e estamos errando feio. Muito cuidado, queridos irmãos. Fica aqui um alerta para mim e para cada um de vocês do estado do Goiás. Nós não fomos colocados, o seu grupo de oração não foi colocado lá naquela capela, naquela paróquia, naquela comunidade, naquela catedral, naquele salão, enfim, não foi colocado lá para dar testemunho de si mesmo, mas para dar testemunho de Jesus. A presença de Jesus nos nossos grupos de oração precisa ser uma presença real. Precisa ser uma presença que manifesta que Ele está vivo e que Ele continua a operar as mesmas obras que Ele operou lá no tempo dos Atos dos Apóstolos, que Ele continua a operar no meio de nós. A presença de Jesus entre nós continua sendo real, porém diferente, na pessoa do seu Espírito. Por exemplo, se nós continuarmos a leitura aí do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vamos ver que a palavra vai dizer que Jesus foi se despedindo e uma nuvem o ocultou. Isso tem um significado muito bonito na palavra de Deus. A presença de Jesus, ela continua entre nós. Não diz que a nuvem o tirou de nós. Não indica uma ausência. Indica uma forma diferente, uma presença diferente entre nós. Claro, na pessoa do Espírito Santo. A nuvem o oculta, e isso não indica ausência. Isso indica uma maneira nova de estar entre nós. Porque estando entre nós, agindo entre nós, o Espírito Santo quer a cada dia mais nos afigurando a Jesus, tornando a nossa vida, tornando os nossos pensamentos, tornando as nossas palavras cada dia mais semelhantes aos ensinamentos, às palavras, aos pensamentos de Jesus. Toda forma, e isso a gente aprendeu muito no ano passado, quando nós meditávamos sobre transformai-vos pela renovação do vosso espírito, da vossa mente, significa que toda forma que não é Cristo é uma traição à nossa própria essência. A nossa essência, que é de ser imagem e semelhança de Deus, é ansiar, não pelas nossas forças, mas pela força do Espírito, a sermos cada dia mais afigurados a Jesus, mais parecidos com Jesus. E é o Espírito Santo que vai cumprir esse papel. É o Espírito Santo que desce sobre nós, nos dá força para sermos esses testemunhas. É o Espírito Santo que dá força para sermos santos. O Catecismo da Igreja, no número 2028, ele diz que a perfeição cristã só tem um limite: ser ilimitada. Isso é fantástico, irmãos. O próprio magistério da Igreja dizendo que a perfeição cristã só tem um limite. E qual é o limite da perfeição cristã? É ser ilimitada. Ou seja, o Espírito Santo agindo nos nossos limites vá tornando a nossa vida, com a sua ação ilimitada, cada dia mais próxima à vida de Jesus. Cada dia mais semelhante aos gestos de Jesus, às palavras de Jesus, ao comportamento de Jesus. Isso é viver Atos 1:8. Isso é saber que o Espírito Santo desceu sobre nós, nos deu força e somos agora seus testemunhas. Eu faço uma convocação a você, servo e serva do estado do Goiás. Assuma o seu lugar. E qual é o seu lugar? O seu lugar é o de um homem, de uma mulher, cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo está em você. Saia da acomodação. Sempre que nós continuarmos na acomodação, nós estaremos demonstrando para o mundo que o Espírito Santo ainda não age na nossa vida. Porque é impossível um servo, uma serva que abre o seu coração à ação do Espírito permanecer na acomodação. Permanecer do mesmo jeito que sempre foi. Pensando aquela máxima, de que a gente
sempre pensou assim, que a gente sempre quer ser assim, que a gente sempre fez desse jeito e que a gente sempre quer continuar fazendo desse jeito porque é desse jeito que está dando certo. Não, queridos irmãos. O catecismo ensina que a perfeição na força do Espírito é ser ilimitado. É querer cada dia mais avançar. É querer cada dia mais, confiando nesse Espírito Santo que está em nós, sair das nossas acomodações. E deixa eu dar aqui alguns exemplos muito simples, muito práticos do que é sair da acomodação. Se todos os dias você tem o hábito de rezar uma Ave Maria, saia da sua acomodação e passe a rezar duas. Se todos os dias você reza um terço, saia da acomodação e passe a rezar 2, 3, 4. Se você todo dia tem o hábito de ler somente a liturgia diária, somente as leituras daquele dia, leia a liturgia diária e leia também, comece a leitura de um livro da Bíblia. Se todos os dias você faz um momento de oração de 5 minutos, saia da sua acomodação e passe a fazer um momento de oração de 10, de 20, de 30, de 40, de 1 hora, de 5 horas. Saia da acomodação, começando nas coisas que talvez para você sejam as mais simples, mas que aos poucos vai nos tirando da estagnação. Tem uma coisa que não combina com o Espírito Santo: acomodação, parado, inércia. O Espírito Santo é dinamismo. A própria palavra dínamos, força, é dinâmico, é algo que se espalha, que se expande. Eu não sei se alguém já disse para você, mas a palavra efusão, que a gente clama todos os dias na nossa oração, que a gente tanto clama no nosso grupo de oração, a palavra efusão, ela significa expansão. Vai se expandindo, vai se espalhando, se espalhando. É essa obra da efusão do Espírito que Jesus quer que aconteça dentro de nós, quando Ele derrama sobre nós o Espírito Santo para nos dar força. Dar testemunho de Jesus é mostrar o que Ele é em nós. É mostrar a força que Ele tem. Dar testemunho de Jesus é mostrar mais a Ele do que a nós. Toda vez que nós apontarmos muito mais para nós do que para Jesus, nós não estamos vivendo Atos 1:8. Mas quando nós apontarmos mais para Jesus e procurarmos viver uma vocação maior para o escondimento, para abaixarmos, nos importarmos que Jesus cresça e que nós diminuamos, mais nós estaremos vivendo Atos 1:8. Os próximos atos, porque o livro dos Atos dos Apóstolos ele foi escrito do capítulo 1 ao capítulo 28, mas outros atos dos apóstolos precisam ser escritos no ano de 2021. E quem vai escrever esses próximos atos? Com a sua oração, com a sua abertura de coração ao Espírito Santo. Quem é que vai escrever os atos dos dias de hoje? Você, servo, serva dos grupos de oração do estado do Goiás. Toda vez que você se decidir sair da acomodação, todas as vezes que você se decidir por orar mais, por ler mais a palavra, por participar mais da Santa Missa, por comungar mais vezes, por praticar mais as nossas práticas espirituais como amigos e amigas de Deus. Sabe, queridos irmãos, dar testemunho de Jesus sempre vai ser apontar mais para Ele, exaltar mais a Ele do que a nós. E de fato, isso é viver Atos 1:8. Eu queria concluir essa pregação, esse momento com vocês, fazendo aqui uma pequena comparação, criando uma pequena imagem para a gente entender, talvez com uma maneira mais visível, uma maneira mais ilustrativa, o que nos diz Atos 1:8. Pega, por exemplo, a sua mão direita, imagina que sua mão direita é você. Você, do jeitinho que você é, com as suas fragilidades, com as suas fraquezas, com a sua pequenez. Eu acredito que todos vocês têm essa consciência de que nós somos frágeis, que nós somos totalmente dependentes. Então, na mão direita estamos nós.
Ergue agora a sua mão esquerda. Simboliza aí a sua mão esquerda o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Força. O que somos nós? Fragilidade, fraqueza, pequenez. O que é o Espírito Santo? Força, potência, agir de Deus. E aí, queridos irmãos, Atos 1:8 diz: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sabe, queridos irmãos, quando acontece esse encontro entre a nossa fraqueza, entre a nossa fragilidade e a total força do Espírito Santo e a total potência do Espírito Santo, quando há esse encontro da fraqueza e da força, da fragilidade e da potência, há um grande impacto. Sabe, quando dois corpos se chocam e há aquela grande explosão, conosco também acontece a mesma coisa. Quando há esse grande impacto da nossa fraqueza com a força do Espírito, da nossa fragilidade com a potência do Espírito, há um grande impacto. E esse impacto tem um nome. O nome desse impacto é testemunho. É isso que Atos 1:8 está dizendo. Quando a sua fraqueza se encontra com a força do Espírito, e você na sua fraqueza se deixa dominar pela força do Espírito, deixa o Espírito Santo assumir a sua fraqueza e dar-lhe força, você vai ser testemunha. Você não vai ser mais do jeito que você é. Você não continuará sendo do jeito que você é, mas você será uma testemunha de Jesus Cristo. Na sua cidade, no seu grupo de oração, na sua diocese, no estado do Goiás, no Brasil e até os confins do mundo, como encerra essa passagem de Atos, capítulo 1, que nós estamos utilizando para a reflexão dessa pregação. Eu queria convidar você, dê as suas duas mãos, coloque-se agora na presença do Senhor e diga: Senhor, eu te apresento toda a minha fraqueza. Senhor, eu te apresento a minha fragilidade. Senhor, eu te apresento a minha pequenez. E eu clamo, eu imploro a ti, Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Cumpre, Senhor, a tua promessa, já cumprida em Pentecostes. Cumpre a sua promessa na minha vida, já cumprida no meu batismo. O Espírito Santo que foi derramado sobre mim no meu batismo, eu peço que agora haja uma efusão, que haja uma expansão. Esse Espírito que eu recebi no meu batismo, que ele agora se espalhe por toda a minha vida, que ele tome conta dos meus pensamentos, que ele tome conta dos meus sentimentos, que ele tome conta das minhas palavras, das minhas atitudes, e que ele me faça um novo homem, que ele nos faça um novo servo, uma nova serva, que dão testemunho. Nós clamamos, Senhor, isso. Nós imploramos, Senhor, isso. Porque só Tu podes fazer isso. Ó Jesus, Tu que és o batizador, batiza-nos no Teu Espírito Santo. Desce sobre nós agora, enviado de Tua mão poderosa e chagada, o Teu Espírito Santo. Nos dá a força que nós não temos, para sermos suas testemunhas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Foi uma alegria participar com vocês desse encontro estadual de servos. Um grande abraço a todos e que o Senhor nos abençoe.